E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um Torogando Podcast bônus. Fazia tempo que eu não falava isso, na verdade nem tanto, porque como vocês verão nesse episódio, já tem alguns episódios do Torogando que estão gravados há algum tempo, como sempre. Estou eu, o Bruno, o Afonso e o queridíssimo Pedro Genari. E no primeiro episódio eu falei desse jeito, não é mesmo? É mesmo. Vamos lá, esses episódios que a gente tem gravado, eu vou citar pra vocês aqui, mais ou menos na ordem que eu acho que eu irei postá-los, né? Um deles aqui, ele ficou, digamos assim, que como um bônus pro futuro, porque não foi a melhor gravação que a gente fez. Foi naquele combo que a gente gravou ao vivo 2 episódios e tal. E vocês vão saber qual que é o outro tema, né? Que vocês que não viram a live não sabem qual é o outro tema. Além disso, também eu queria conversar com vocês porque eu preciso de um pouco da interação de vocês, né? E o melhor lugar pra fazer isso, na minha humilde opinião, é lá no queridíssimo Instagram, Torogando Podcast, eu ia falar @gmail.com, que é o nosso e-mail, mas se você procurar Torogando Podcast no Instagram, você vai nos achar. O grupo do Facebook eu achei que seria uma boa ideia, mas hoje em dia eu não tenho mais tanta certeza. Então, eu tenho que enrolar um pouquinho mais para falar para vocês, porque eu preciso esperar chegar na virada da vinheta, que é onde a trilha sonora de agora aumenta e a próxima trilha, aumenta, depois diminui, e aí a outra também vem do diminuído pro alto, e é isso aí. Começando pela lista de episódios do Torogando Podcast que a gente vai ter. O primeiro episódio vai ser sobre o Vingadores. Como o filme teve 3 horas, obviamente que o podcast não poderia ser diferente. O material bruto foi de 3 horas, deu um pequeno probleminha no meu áudio e a gente gravou 2 vezes esse programa. Vocês não têm noção do caos e da tristeza que foi depois que a gente viu que a gente tinha perdido a primeira gravação, porque já fazia quase 2 horas que a gente tinha gravado, 2h30, quase 3 na verdade, e aí a gente reparou que um dos microfones tinha parado de gravar, né, porque um dos microfones que a gente usa é um Zoom H1, que é um microfone sensacional, né, ele é um gravador solo, então ele grava nele mesmo e você pode conectar ele no computador, ele vira um microfone, uma mini interface de áudio USB, ou ele vira o próprio, microfone em si, né? Então eu posso plugar o microfone, posso gravar diretamente nele, eu posso gravar ele pelo computador. E a gente até então estava gravando, utilizando ele sozinho, né? Ele mesmo gravava o seu próprio áudio e tal. Só que o que aconteceu? O formato da gravação que a gente estava usando permitia só a gente gravar por 1 hora. Então a gente perdeu quase todo o episódio e aí os meninos desanimaram e a gente acabou não gravando logo em seguida, né? Aí na semana seguinte a gente combinou, vamos lá, vamos gravar e tal, a gente gravou. Só que como vocês devem, esperar, o primeiro episódio que a gente fez foi sobre o universo da Marvel no cinema, então a gente realmente gosta bastante dos queridíssimos Avengers, então foi um programa que rendeu muito. Vocês não têm ideia na real do quanto rendeu, porque a gente gravou um monte mesmo. Inclusive, deixa eu comentar uma gafe, porque eu fiz um vídeo lá no Torugo 3399, que é o canal do YouTube. Eu dei uma gaguejada, eu sei, é porque toda vez que eu tô no podcast eu vou falar Torugo, sai Torugando. E toda vez que eu tô no vídeo eu vou falar Torugo, sai... sei lá, fiquei confuso. Mas basicamente eu confundo Torugando com Torugo 3399. Então, lá no YouTube eu tava gravando um vídeo sem spoilers e um vídeo com spoilers. O sem spoilers ficou bacana, show e tal, não errei em nada. Porém, no com spoilers eu chamei o Gavião Arqueiro de Arqueiro Verde 3 vezes. E obviamente o Pedro, como marvete safado que é, não perdoou e ficou me zoando nos comentários. E também no WhatsApp, né? Fazer o que? Amigos é pra isso. E passado 4 minutos de podcast, eu ainda não saí do primeiro episódio que vamos gravar Vingadores. E aí o segundo, postar pra vocês, Inclusive, eu preciso de sugestões para os próximos, porque eu não queria só gravar sobre filme, porque é uma pauta relativamente fácil, entre aspas. E lá no Vamos Falar de Cinema, vamos falar de cinema, que é do Rafinha, do Paulo e do Reinaldo. Lá o podcast é sobre cinema, eu tô sempre participando lá e tal, mas eles são focados em cinema. Eu já devo ter comentado isso aqui. A gente não é tão focado em cinema, apesar de que a gente gosta bastante. O nosso principal rolê é sair pra ver filme, A gente vai, janta, vê filme e depois grava alguma coisa se for o caso.
Só que eu queria temas diferentes, né? Eu queria umas coisas mais especiais. Eu já tenho em mente de convidar algumas pessoas que eu conheço que são músicos pra gente falar sobre música. Talvez não tenha os meninos, né? Tenha apenas esses convidados, né? Um sobre sertanejo, um sobre música gospel e o outro seria o Afonso, que ele é DJ, né? E aí talvez o Pedro ou o Bruno pra falar de indie, porque ele é fãzão de indie, ele não é um músico, mas quem sabe ali nessa conversa seria legal. Outro que eu tô querendo gravar sobre coleções, eu meio que já dei uma conversada ali pelo Instagram, pelo Facebook, na verdade, pelo grupo do Torugano, com o Paulo lá do Vamos Falar de Cinema. O Rafinha dá pra falar sobre um monte de coisa, eu quero gravar depois sobre Doctor Who com ele no futuro e por aí vai. Então eu preciso de temas, ok? Porque os temas que a gente tem gravado é comida, que a gente fez um episódio falando sobre comida, porque eu queria, né, eu gosto de fazer umas coisinhas diferentes. Eu fiz sobre o refrigerante, aí a gente gravou esse sobre comida, que rendeu mais ou menos e tal. Esse dia foi um dia que a gente gravou 3 episódios seguidos, saca? A gente gravou esse sobre comida e depois a gente gravou um sobre desenho animado, que eu fiz uma gafe, que foi gravar meu microfone 2 vezes. Então um dos microfones não foi gravado, mas logo em seguida, nesse dia, tá todo mundo animado, tá todo mundo feliz. Aí a gente gravou sobre vida gamer, né? A gente falou sobre a nossa relação com os games e tal, e foi um episódio que ficou sensacional. Eu preciso muito editar esse episódio, porque o tanto que a gente rachou na gravação lá no Torugano Podcast no Instagram, vocês vão ver que tem um videozinho lá que tá o Bruno pasmo, tá eu e o Pedro rachando pra caramba. Foi nesse dia, nessa gravação. Esse dia, nossa. Vocês vão ver a hora que sair o episódio. E então vamos lá, eu já dei spoiler, né, que a gente também tem o do videogame gravado, mas a gente tem um outro episódio gravado sobre livros, né, porque eu queria que vocês conhecessem um pouco mais a gente, então falar a nossa relação com os livros, e inclusive eu acho que nesse episódio eu cito que eu sou dislexo e tal, então a leitura sempre foi meio que uma dificuldade da minha parte, e o Bruno sempre gostou um pouco de quadrinhos, e ele sempre foi um aluno comprometido, então ele lia bastante. O Afonso tá escrevendo um livro e ele sempre gostou muito de leitura. Então nesse episódio a gente conversa muito sobre isso, e no futuro irá sair esse sobre livro. Então provavelmente o que vai acontecer é o vídeo dos Vingadores, não, vídeo não, o podcast dos Vingadores, me perdoem pelo erro. Logo em seguida eu devo postar o podcast de comida, logo em seguida o de livro e por último o de vida gamer. Por que eu digo por último? Porque a gente ainda tem gravado um sobre cabelo. Sim, eu deixei esse tempinho de silêncio porque foi um tema que, assim, eu quis fazer de uma forma totalmente pra pegar a reação de todo mundo. Então eu falei pros meninos, tal hora vamos fazer uma live, vamos gravar ao vivo e tal. Se vocês não sabem o tema, eu vou falar na hora que eu quero ver a reação de vocês. A gente gravando um tema que vocês não sabem nada e só eu sei, não sei o que lá. E o primeiro que a gente gravou, que foi sobre refrigerante, ficou legal. Agora esse sobre cabelo, os moleques não conseguiram embarcar tanto na ideia, porque ficou uma ideia meio abstrata, né? Eu não tô culpando eles, porque obviamente, como eu não preparei uma pauta bonitinha e tal, o erro foi mais meu de querer fazer uma coisa super diferente. Devia ter primeiro feito umas gravações sem eles saberem muito da pauta, e depois ter feito gravação online e ao vivo, né? Então foi um erro múltiplo da minha parte. No entanto, eu editei ele todo, não soltei, mas eu posso soltar no futuro, quem sabe. No meio do caminho a gente veremos muitos filmes, vamos ter o do Aladdin, que talvez eu faça um podcast com a minha queridíssima namorada, vamos ter o Aves de Rapina, que com certeza vou gravar um episódio com ela, vamos ter aí o do Hellboy, que quem sabe daria um podcast, porque o pessoal tá falando mal. Eu não vi o pessoal falando tanto, na verdade, quem eu ouvi falando, falou mal. E foi um filme que, assim, o trailer eu fiquei tipo, tá, não vou julgar, eu vou esperar e ver. E pelo visto, realmente, não é tão bom assim. Então, é um filme que eu tava querendo assistir. Tem vários filmes no cinema muito legais. A gente vai assistir o famoso João Vitor 3, apelidado por nós, é o John Wick. Quem sabe a gente não grava um podcast falando sobre John Wick. Daqui 2 semanas a gente deve voltar com tudo. Então eu gostaria de agradecer a paciência de todos vocês que ficaram aqui. Não, o podcast não morreu. Eu tive alguns problemas em questão de fluxo, podemos colocar assim,
Porque quando eu comecei o podcast, né, quando eu comecei a postar lá em janeiro, eu ainda não tinha começado a terapia, e eu já tava vendo alguns problemas, tava com um bloqueio gigante pra editar qualquer coisa. Então eu tava editando meus vídeos e tal há 7, 8 meses atrás, e eu tive que parar. Fiquei quase 6 meses sem postar nenhum vídeo, talvez gravando um ou outro, mas eu nunca consegui realmente postar, sabe? Então eu já tenho uns 4 vídeos aí que eu há muito tempo já deveria ter postado pra vocês, mas eu não postei. E aí em janeiro eu comecei a terapia e tal, e aí logo em seguida voltou à faculdade, eu consegui um estágio de 30 dias, e aí eu fiquei nesse estágio de 30 dias, então foi acumulando um monte de coisa que foi convergindo pra eu ficar um pouco bloqueado quanto a voltar a editar podcast, saca? Então, nesse período eu até consegui voltar a fazer vídeo. Eu falei, mano, eu não posso fazer nada muito mirabolante, não posso querer uma puta luz, eu não posso querer um enquadramento Não, eu tenho que fazer alguma coisa fácil, que eu possa chegar ali 1 hora e tal, gravar rapidinho um vídeo, ou eu posso chegar à noite e gravar rapidinho. E aí nessa eu fiz aqui um setupzinho e tal, coloquei um LED, coloquei a câmera, falei, tá legal assim, vamos gravar assim. E eu fiz alguns vídeos nesse ritmo, com uma thumbnail que era só escrita alguma coisa, mais nada. E aí nesse ritmo, um vídeo por semana, eu fui retomando, fui me acalmando, fui ficando tranquilo. E outra coisa que calhou pra eu não conseguir mais editar os vídeos, no caso o podcast, foi mais uma falta de ânimo, não por falta de feedback, mas sim por um desânimo próprio. Eu não conseguia mais editar direito, eu acho que eu fiquei meio frustrado que não deu certo algumas ideias que eu tive aí no meio do caminho. Anyway, estamos voltando. Mas outra coisa que contribuiu pra eu ficar um tempo sem postar vídeo também foi que o meu editor de vídeo, né, não o meu editor, o cara que edita, porque o cara que edita sou eu mesmo, mas o programa que eu uso pra editar, que no caso é o Premiere, ele tá dando um problema de placa gráfica, não, eu esqueci, de processador basicamente. Ele não tá conseguindo funcionar direito com o processador, e eu já tava precisando fazer um upgrade na memória RAM dele, né, porque eu só tinha 8 dá pra brincar, mas não é o ideal. Então eu fiz um upgrade, consegui comprar mais um pente de memória com o dinheiro que eu ganhei lá no estágio. E aí, colocando esse pente de memória a mais, ele tá demorando mais pra travar e eu não consegui mais editar. No entanto, ele ainda tá travando, sabe? Eu tô conseguindo passar mais do que 40 minutos, que eu passava 40 minutos, ele travava, e aí eu já desmotivava, já era difícil ter motivação pra sentar e gravar. E aí quando eu tinha, acontecia isso, aí dava uma desmotivada maior ainda. Então, as coisas foram convergindo pra isso. E aí no meio do caminho eu falei, cara, tem o DaVinci Resolve. Ele é de graça, ele é da Blackmagic e ele é de graça. Então, deixa eu tentar aprender esse cara. O que aconteceu? Antes dos Avengers, né? A gente estava reunido no carro indo para a casa do Pedro. E aí eu falei, vou gravar um vídeo de expectativas. E aí eu falei, o Pedro não tem nenhum editor instalado no PC dele, vou baixar o DaVinci. Foi ali que eu aprendi a usar o DaVinci, então alguns vídeos eu editei no DaVinci, só que nesse momento eu não tenho tempo para parar e estudar o DaVinci, porque eu já tô estudando um monte de coisa paralela. Então eu fui utilizando ele, e quando eu vi que, cara, ele tá travando muito, provavelmente é porque eu não tô sabendo utilizar ele direito, não tô sabendo colocar numa qualidade ali de proxy, entre aspas. Então vamos dar uma recuada, vamos voltar pro Premiere. Fiz um downgrade, mesmo com o downgrade pro 2017 continuou dando os problemas, mas pelo menos agora eu consigo passar mais tempo editando, sabe? Então é isso aí, eu falei bastante, eu falei pra caramba, 14 minutos temos gravado aqui. E deixa eu ver se tem mais algum mais algum recado que eu preciso dar pra vocês. É o seguinte, o último episódio que a gente tem gravado e postado aqui é sobre Glass, que a gente gravou com o queridíssimo Rafinha Santos, lá do Vamos Falar de Cinema e do Pode Falando. Pode Falando é o podcast, eu acho que lá atrás eu não tinha citado, mas do Vamos Falar de Cinema é o Pode Falando que é o podcast. E esse episódio a gente fez falando sobre o queridíssimo filme do Glass. Eu falo queridíssimo, mas é um filme bem mais ou menos, a doutora deve saber o que ela tá fazendo, como a gente falou repetidamente no programa e colocamos no título. Porém, além disso, na mesma época eu já tinha gravado, pra vocês verem, eu já tinha gravado um vídeo sobre Glass. E desde aquela época eu tava editando pra postar e eu não conseguia, porque
ou eu desanimava, ou o software travava e eu não tinha mais motivação para continuar e coisas do gênero. No entanto, agora eu terminei de digitar e muito provavelmente na segunda-feira eu devo estar postando a vocês este queridíssimo episódio. Não, queridíssimo vídeo sobre Glass. Esse formato do Glass eu vou dar uma parada entre aspas, porque ele é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu fiz um vídeo da Liga da Justiça, eu fiz do Aquaman e agora eu fiz esse do Glass nesse estilo. Ele dá muito trabalho. Eu mais pra frente vou soltar um vídeo sobre uma série que eu fiz um overview dela. E esse sim voltará a ter uma estética mais ou menos parecida no quesito de imagens de cobertura, podemos colocar assim. No entanto, não vai ser tão igual, porque realmente vocês não têm ideia do trabalho que dá ficar ali, pegar todos os trailers e ficar, ó, essa parte aqui acontece em tal hora, essa parte aqui acontece em tal hora, eu vou colocando pra sobrepor exatamente pra ilustrar bem o que eu quero ilustrar. Então, talvez se tiver no vídeo do Shazam, que também foi gravado por mim e pelo Pedro, eu estou editando. Nesse vídeo talvez tenha algumas imagens de cobertura, mas não vai ser com essa fidelidade quanto a linha do tempo, e é o que eu estou falando. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui esse programa, esse podcast. Se você chegou até aqui, pega o seu celular agora. Eu sei que você está ouvindo isso aqui numa plataforma que você consegue fazer isso. Pega o seu celular, entra no Instagram, vai na última foto, na foto de divulgação desse episódio aqui, vai lá e comenta: Glass não é tão bom assim. Muito obrigado por ter acompanhado novamente. Vejo vocês no próximo Torgando Podcast sobre a vida.